Fala fiel, beleza? Comentaristas da ESPN falam sobre o Corinthians ter o melhor meio de campo do Brasil. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Para mim, o Lázaro tem um cenário extremamente favorável para desenvolver um bom trabalho. Sobre o Silvinho já estava demitido no final da temporada passada. Assim, a torcida já cobrava ele, essa paciência. Eu achei que ele ia ficar. E pelos motivos mais diversos, pelo jeito dele falar, pelo jeito dele se vestir, as críticas ao Silvinho vinham de tudo que é lado. Esse lado de havia uma pegação de pé. Aí acharam que a classificação foi péssimo, as pessoas que comentaram sobre o modo de vestir dos treinadores, especialmente do Silvinho. Faltaram com respeito com a pessoa do Silvinho. Então, eu concordo, mas olha o nível de ataque que ele sofria. É uma coisa absurda. A rejeição que ele despertou. O que em tese seria um cara com símbolo corintiano, ele estava sendo tratado como um cara europeu. Era um europeu aqui que fala difícil, que se veste de uma forma um pouco mais elegante e tal. Ele é cria do terrão. Exatamente, mas parecia uma desconexão com o Corinthians. Né? E a arquibancada sentia isso e cobrava. Fora Silvinho era um mantra ali e tal. O Lázaro não vai ter esse começo negativo. Campeonato estadual. O Corinthians só tem um adversário que é superior a ele, que é o Palmeiras. Ou seja... Então, por exemplo, ele tem total liberdade para montar um time mais ofensivo, um time mais solto, um time mais leve. Seja qual a formação e a opção que ele escolher, a tendência o Corinthians é favorito. Peraí, calma lá. Você tá com o Corinthians do Vitor Pereira na cabeça, não do Lázaro. O elenco do Corinthians. Sim, monta o time. Monta o time. Monta o time. Contra o Palmeiras, que aí pode ser um jogo-chave de teste para ele... Vamos testar de fato o Lázaro e tal. Ele pode até botar 3 volantes. Pode jogar Duqueiroz, Michael e Vera. O Vera já jogou um pouco mais adiantado numa trinca de 3 volantes. Então, acho que hoje o Corinthians tem um elenco, o Lázaro tem um elenco, que dá para ele conduzir nesses primeiros jogos de estadual, até na fase de grupos da Libertadores, vamos ver como é que vai ser. 11 titulares, Bobu. Ele tem 11 titulares e uma troca. Se você observar, o Corinthians tem 11 titulares e uma troca. A troca do Queiroz. Sim, ou do Queiroz, ou dependendo da posição do Maicon. Sim, tá ali, ok. Estão falando do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho pode jogar pro Corinthians? Não sei se vai chegar. Isso aí a gente tem que separar. Isso aí chama-se Kia Jarabichian. Isso aí é outra coisa. Mas assim, mesmo assim, o Corinthians tem uma troca, ou 2 no máximo. O Corinthians tem 11 Paulinho voltando titulares. também, né? Bom lembrar. Mas nós não sabemos como está o Paulinho. O Michael e o Yuri Alberto, a simples permanência desses 2 jogadores já colocam o Corinthians ali, talvez só abaixo de Flamengo, Palmeiras e Galo no país. Desculpa, Prato, só um minutinho. O problema é que você e nós estamos com a última imagem do Corinthians, do Vitor Pereira. O Vitor Pereira é o seguinte, o Vitor Pereira demorou acho que 6 meses, ou quase 1 ano para entender que o Renato Augusto era meia e não marcador de lateral. O Yuri Alberto só cresceu depois que o Renato Augusto foi para o meio. Porque enquanto o Renato Augusto estava do lado, o Yuri Alberto teve 3 ou 4 jogos que deu um chute no gol. O Yuri Alberto depende muito da forma como o time joga. Então, se a bola chega, ele é fenomenal. Ele é um cara muito bom. A defesa do Corinthians pode estar envelhecida, sabe, né, Bernê? Mas quem tem uma defesa do nível Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos? Não, os nomes por exemplo, são bons. Você pode falar que está envelhecida, pode não ter muita velocidade hoje e tal. O professor Celso Delcio chamou de defesa centenária. Defesa centenária, então. Não são mais os mesmos. Mas são 11. São os 11. Aí você põe dois. A gente está discutindo uma dupla de volantes que qualquer uma que for escalada dá conta do recado, mantém o nível. E aí do meio para frente, que é, digamos assim, o menor dos problemas ou o maior dos problemas, né? Alguns sexos não. Primeiro você arruma uma casa ali e tal. Ele vai ter uma base e todo esse corintianismo do Lázaro dos últimos tempos, ele certamente vai beber na fonte um pouco do Tite, do Carille, talvez do Mano, não sei. Vai ser um Corinthians cascudo, competitivo e com algumas peças na frente, que seja o Yuri Alberto, que não seja o Felipe Coutinho, mas com capacidade de causar estrago. Em praticamente todos os adversários que ele tem. Exceção feita escalando o time. São muito bons. Os 11 são muito bons. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Maicon e Vera, Renato Augusto, Roger, Yuri Alberto e Romero. Aí no banco você tem... Aí o banco é que é o problema. Vamos lá, você tem o Duqueiroz, você tem o Paulinho, vamos ver como vai ser a condição, mas, gente, dois jogadores para a mesma voltar é uma opção interessante. Vamos criar uma expectativa do Paulinho, que é natural, né? 2 jogadores para a mesma posição. Sim. O banco é esse. Quem mais no banco? O Mantuan, se voltar, eu acho que é uma opção. Para você contar no grupo, é uma opção. Ele pode não ser um titular de cara, mas é uma opção. O que eu só falo o seguinte em relação ao que é a armadilha do Campeonato Paulista, ainda mais para um técnico novo, que está começando como o Lázaro, é o seguinte. O Bubu falou, como grupo no estado, o Corinthians só fica atrás do Palmeiras. Então, assim,
Como que vai ser esse nível de aceitação em relação ao que será o Paulista para o Corinthians? Se ele tem o segundo melhor elenco do campeonato, a gente espera que ele... é que chegue na final. A brigar pelo menos com o título, brigar numa semifinal. Então essa primeira fase do Paulista já não é tão mamão com açúcar e tranquila assim. Estadual. Já há uma cobrança. Então, é estadual. É cobrança, então, Birner. se você tiver resultados ruins no estadual, então o treinador fica tranquilo. Depende do nível de resultados ruins. Então, por exemplo, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras, tá resolvido. O Carille se fez muito em cima E se ele não conseguir bom resultado o Carille, se ele perder todos os clássicos, perder o Carille permaneceu no Corinthians porque ele ganhou o título. Contigo, mas é porque Não foi porque ele ganhou do Palmeiras sistematicamente. Sim, mas não foi porque ele ganhou do Palmeiras, foi porque ele ganhou o título. Mas se ele perdesse sempre do Palmeiras... Não, mas se ele não ganhasse título... Estamos aqui para discordar. Porque o clássico pode te dar uma ou duas partidas a mais. Claro. Mas se você não ganhar título, eu sei porque conversei com o Carille. Claro. O Carille falou, eu permaneci porque eu ganhei título. Claro. Senão eu teria ficado em... o que adiantar ganhar do Palmeiras e depois chegar e estar fora? O Carille ficou da demissão que ganhou com o Brusque. Sim, isso é verdade. Se você não ganha do Palmeiras... Sim, mas isso é verdade. Mas não só do Palmeiras. Não só do Palmeiras. Nós, assim, eu acho... Tem uma visão diferente do estadual. Tem o Campeonato Paulista. Tem o Rogério Ceni, que vai montar um elenco, talvez com as suas limitações, mas com a capacidade... E aí, fiel, o que acharam do vídeo? Nos diga aqui embaixo nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!